Nós começamos, então, com o versículo 19, que diz assim: essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, a filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, a filha de Labão, arameu. Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no seu ventre dela. Então ela disse, por que estou eu assim? E foi consultar o Senhor. Ela estava grávida de gêmeos, não é? Que foi Esaú e Jacó. Então, nesse exato momento, onde nós vamos estudar gerações, o nosso irmão Geraldo Júnior falou muito bem que Deus marca gerações. Diga, Deus marca. Ele marca. Ele marca. Ele marca gerações. São mistérios. E o Geraldo deu uma dica ali. Normalmente os homens que fazem alguma coisa. Eu acho que não só fazem, mas que têm um coração puro. Homens que nascem com propósito. E, olha que interessante o verso 21, eu tenho que pegar o hebraico para você. Você pode até não gostar do hebraico, mas você dessa casa vai precisar do hebraico para viver, para poder entender, né? A igreja não gosta de hebraico, e nem de grego, quando muito grego. Acha que a linguagem da Bíblia é o grego. Não, grego nunca foi a língua da Bíblia. A língua da Bíblia é o hebraico. E se hoje há o grego, porque foi transliterado um pensamento judaico, uma promessa judaica, que foi transliterado na Septuaginta para o grego. Algumas cartas de Paulo, como Timóteo, foi escrito por Timóteo, que era pai de grego, filho de grego, escreveu em grego. Mas a maioria, 98%, 95%, é hebraico. Está certo? Olha que interessante. Eu vou ler aqui em hebraico. Ora, Isaque orou. A palavra é Vaie Ietar Yitzhak. Diga comigo, Vaie Ietar Yitzhak. Orou insistentemente por sua mulher, porquanto ela era estéril. Orou para quê, irmãos? Para que ela engravidasse. E o Senhor, olha como é que está a frase lá, a frase que está. E o Senhor Vaie Iatar Adonai. E o Senhor atendeu, recebeu a oração. Você não precisa ser doutor em hebraico para ver que a palavra primeira, Vaie etar, e orou. Está lá em hebraico. Agora, olha para o hebraico, vê as letrinhas, Vav, Yud, Ain, Tav, Resh. São as letras V, I, né? Aí o E, o A, o T e o R. Vaie etar, e orou. Agora, olha a palavrinha de baixo em hebraico. Está pondo aí na tela para o pessoal da BNV. São as mesmas letras, mas como hebraico não se grafa as vogais, eu posso ler vai etar e orou, e posso ler vai ater e atendeu. Que é isso? Irmãos, diga, irmão, acorda o seu irmão aí do lado, por favor. Você da BN, acorda o vizinho aí também. Irmãos, fantástico, diga, fantástico. A mesma palavra para orar insistentemente depende da maneira que você lê, colocando as vogais, porque hebraico não grafa a vogal, eu posso ler vai etar e orou. E se eu ler vai ater, atendeu. O que Deus fez? Ele colocou o verbo orar e atender a mesma palavra. O que ele está dizendo? Ore que eu atendo, ore que eu atendo, ore que eu atendo. Está certo? Ore que eu atendo. Ore. Agora, tem uma maneira, insistentemente. Isaque orou 20 anos pela sua mulher e ela concebeu um casal de gêmeos. Não é por coincidência, não, mas me veio na cabeça agora. Minha mamãe orou por mim 20 anos para que eu convertesse. Largasse a nova era, largasse todas essas raízes de religiões do mundo. Ela orou 20 anos para que eu convertesse. E foi exatamente isso. 20 anos minha mãe orava e me mandava jornalzinho de Israel para mim, mandava textos bíblicos. Eu rasgava aqueles textos, eu anulava, eu riscava aqueles textos, não concordava com Paulo, eu era birrento com Paulo, ou eu que não gostava de Paulo. Meu Deus do céu, olha, 20 anos a minha mãe, e hoje estou aqui, né? Talvez, insistentemente, mãe orou, Deus atendeu, amém? É incrível, mas
quando a gente dispõe a orar, Deus dispõe a atender. Diga comigo, é incrível, diga, é incrível. Quando a gente se dispõe a orar, Deus se dispõe a atender. Por isso que a Bíblia fala orar sem cessar. Vamos continuar rapidamente. Por que gerações? A palavra todo. Por que gerações? Porque Deus queria um povo escolhido, meu irmão. Ah, mas Deus escolhe, Deus faz acepção de povo? Não, não faz. Mas Deus tem as suas maneiras de abençoar o planeta Terra, as nações. Para Deus abençoar todas as nações, qual era o propósito divino? Abençoar todas as nações. Deus escolhe uma, para que essa uma seja representante. Imagina Deus escrevendo 288 Bíblias para 288 nações e 288 línguas. Seria uma confusão, seria uma Babilônia, uma Babel. Mas o que Deus faz? Deus centra, visa as nações, escolhe um, e desse um ele forma um propósito de Tikkun Olam, da redenção universal. Deus queria então um povo escolhido, porque Deus queria desse povo escolhido um Mashiach, um Messias que viesse restaurar o Éden. Olha como é que as igrejas não entendem, desculpa, tão longe das verdades bíblicas e judaicas. Ficam pregando religião. Ah, você aceita Jesus para ir para o céu. O irmão não entendeu quase nada do que está sendo falado. Não é isso, você tem que estudar a Torá para você entender o início, o meio e o fim. E a Bíblia dizia no sábado passado que o fim é melhor do que o início. Porque o fim que tem um ditado que fala que o melhor da festa não é a festa, é esperar pela festa, né? Então eu espero pelo fim. O melhor da festa vai ser o final. Então Deus queria o Mashiach para quê? Para que a humanidade voltasse ao Éden que Adão entregou, ao livre-arbítrio do homem. E Deus se separou, entraram os abrolhos, os restolhos, entraram as doenças, as enfermidades, entraram as baratas que as mulheres tanto odeiam e têm medo, as baratas, os ratos, camundongo, vírus, bactéria, entraram a enfermidade, entrou a morte. Está certo? Por consequência de uma vida não redimida. Não é? E tudo isso ele irá conseguindo o quê? Uma instituição, casamento. Então, casamento não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Está certo? Olha que bacana. Deus criou uma mulher e um homem numa relação monogâmica, homem e mulher, só uma, não várias. Por que o diabo quer várias mulheres? Por que o adultério é tão normal hoje em nossa sociedade? Por que as mocinhas com 12, 13 anos, os rapazinhos com 12, 13 já têm 20, 30, 40 parceiras sexualmente? Justamente para poder tirar o propósito divino das gerações, porque as gerações só acontecem se vem de um casamento, se vem de uma mãe, se vem de um pai. Deus não criou Adão e Ivo, e Deus não criou Ada e Eva. Pode rir, gente, ri um pouquinho aí, é interessante, pô, estão tensos. Deus não criou a dona Ada com a dona Eva. E Deus não criou o seu Ivo com Adão, né? Não criou, tá certo? Então Deus cria uma mulher. Gente, Deus cria um homem macho. É o que está escrito na Bíblia. Ele criou um homem macho e fêmea. Ele não criou fêmea, fêmea, macho, macho, porque disso não dá casamento. Ah, mas é união estável. Pode fazer o que você quiser. O mundo faz o que ele quer, porque o mundo jaz no sistema do mal, do maligno. Por isso que eu não pertenço a esse sistema. Por isso que eu não quero comungar com esse sistema. Porque ele está condenado por si só. Ele não respeita a coisa que Deus quer, que é gerações. Não se faz uma geração de homem com homem, de mulher com mulher. Não adianta. Porque a primeira mitzvah, a segunda, né? A primeira, quando Deus criou o homem, fala, redá, faça gestão, governe esse troço aí para mim. Gere. Você veio de mim um Criador, então crie, não pare, produza, produza. E qual foi a segunda mitzvah? Cria a mulher e fala, agora procrie com ela. Procrie. Então, um dos papéis do casamento é filhos, que é gerações. Deus quer perpetuar a bênção. Deus não quer que você leve a bênção para a sepultura. Não há gerações sem amor de um homem para uma mulher. Daí a palavra família. Conjunto de famílias compõe a geração.
Deus assim formou uma geração especial. Se Caim matou Abel, saíram Abel, que morreu, e saiu Caim. Tirou, Deus tira. Fala comigo, Deus tira. Mas Deus estabelece. O que é estabelecer? Sim, shalom. Nós cantamos, né? Sim, 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 shalom. Estabeleça, estabeleça, estabeleça a paz. Deus estabelece. Ele estabelece. E Ele quer o quê? Uma geração de paz, Ele quer uma família em paz. E para isso Ele pega Adão, tira 7. Depois que Caim morre, Ele pega 7. Agora, olha que interessante, diga interessante. Gente, eu tiro isso da minha cabeça, eu não pego isso em livros. Dificilmente eu pego livros para preparar uma palavra. É só pensar um pouquinho, você entende. E tendo uma vida regrada, né, irmão? Se eu tivesse uma vida não santificada, Deus não fala. Por isso que ser sacerdote exige uma vida que seja condizente com aquilo que você prega. E você é um privilegiado de estar aqui nessa casa, que é uma casa honesta. Está certo? Honesto, eu não vou iludir você com bênçãos e com porcariazinhas da sua fé, não. E eu não vou manipular e nem massagear a sua fé, não. Eu vou te dar conhecimento para que você vença os vampiros, os monstros que estão por aí a começar na sua cabeça. Então, de 7 conta 9 geração, dá Noé. Noé, Deus escolhe. Deus não escolheu Cão, Deus não escolheu Jafé. Mas Ele escolhe Shem. Sem, daí o povo semita. Aí conta 9 gerações da Tera. Tera é o pai de Abraão. Irmãos, Deus está planejando. Por que 9? 9. Deus está mostrando gerações, propósito, mudança de estado. Com cada homem desse, Deus fez isso. Ó, com Noé, Deus tirou a geração do dilúvio. Senão acabava, abortava tudo, morria todo mundo. Não é? E assim vai. Até chegar em Davi, o Messias de Israel. Agora, que interessante, diga, interessante. As três primeiras matriarcas, Sara, Rívia, Rebeca e Raquel, eram estéreis. Não podiam ter filho. Sara não podia ter filho. Rebeca não podia ter filho. Isaac orou 20 anos por ela. Raquel não podia ter filho. O que Deus está falando? Eu vou escolher algo meu. Não vai vir de uma relação sexual comum e que se forma biologicamente. Eu vou pôr essas mulheres estéreis para que eles orem e eu passo a ser o dono dessa glória. Dessa geração abençoada. Irmão, existe geração abençoada. Se você não nasceu numa geração abençoada, você pode fazer da sua geração, a partir de você, abençoada. Amém? Porque a Bíblia diz, por um justo meu, abençoarei 1000 gerações dele. Talvez você vai morrer. Talvez não, com certeza. Se Yeshua não voltar. Falei sobre a morte semana passada, vale a pena você ver a mensagem. Mas se eu morrer, a minha geração fica. Está certo? Então eu estou tranquilo, diga, eu estou tranquilo. Aí, Esaú vende então, tem o filho Esaú e Jacó, né? Rebeca, Rívia, e nasce Esaú primeiro, e depois nasce Jacó, do parto gêmeo, e Esaú, por um guisado de lentilhas, uma sopa de lentilhas, ele vende o direito de progenitura, primogenitura, ou seja, direito da bênção dupla. Da palavra becor, becurim, quer dizer progenitura, é bênção dupla. Então, é um mistério. O filho primeiro, na cabeça de Deus, tem uma bênção dupla. Está entendendo? Não quer dizer que os outros filhos não são. Então eu não sou primogênito, dancei. Não dançou, não. Mas quer dizer que primogênito é primogênito. A Bíblia fala que é o fruto do vigor dos pais, né? Por isso que o pai é novo, mulher é nova, homem é novo, faz os filhos bons. Aí já vai fazer filho na velhice, nasce tudo meio capenga. Não é verdade? A Bíblia é certa, o vigor é da juventude. Eu vou começar a vida como Abraão. Espera aí, há exceções, mas houve intervenção divina. Você só vai ser bem-sucedido na velhice se houver intervenção divina. Está certo? Então,
ele vendeu o guisado de lentilha, ele vende o direito da bênção dupla. Irmãos, duas perguntas aqui, diga, duas perguntas. A primeira pergunta é, você tem se vendido as suas bênçãos que Deus tem te dado por algum prato de lentilha? O prato de lentilha pode ser uma mulher nova, pode ser um dinheiro fácil, uma corrupção, pode ser bens materiais, ou pode ser qualquer coisa que o demônio coloca para tirar você, abortar você de uma bênção da sua geração. E, irmãos, quantos nasceram para ser bênção e se desviaram da bênção? Mas um prato de lentilha, um dinheiro, um casamento fora do propósito dos pais. Ouça os seus pais para se casar. Ouça, porque isso é bíblico. Ouça os pais. Aí eu vou casar, o problema é meu, quem vai casar sou eu. Quem já disse isso? Eu disse isso também. Irmãos, eu sou um prato de lentilha que não comia lentilha, mas que o prato estava para mim, estava. Eu mudei, não vou falar que eu mudei, porque Deus seria maior que Deus, mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu era para dar errado. Era para dar errado. Mas quando eu vi que eu comecei a ser um rebelde na minha adolescência, eu falei, eu não era crente, irmãos. Embora, graças a Deus, a minha mamãe se converteu e ela começou a corrigir minha proa. Saia fora dos pratos de lentilha, porque você vai sair do propósito de Deus. Quase eu saí. Mas por alguém que intercedeu, eu fiquei. Esse é o primeiro que fica. Agora, olha para mim, para encerrar. Este parágrafo. O grande problema não é só um guisado de lentilha. Eu não sei que esse guisado é a sua conta bancária, é um probleminha seu. Mas o grande problema não foi o erro de Esaú, não foi ter recebido, dado, tomado o prato de lentilha e vendido a progenitura que Jacó pegou a bênção do pai. Não! O erro não foi esse. O maior erro foi a consequência disso. Qual foi a consequência? Ele vendeu, não foi uma lentilha, ele vendeu a geração dele. Diga, ele vendeu a geração dele. Porque ele, como primogênito, era para Yeshua descender dele. A Bíblia fala isso? Como é que a Bíblia fala? Abraão, Isaac, Esaú. É isso? Abraão, Isaac, Jacó. Ficou na bênção. Mas o mais velho, que tinha direito à bênção dupla, saiu. Entendeu? Então ele vendeu, não foi uma lentilha. Ele vendeu o direito da sua geração. E você tem que falar, meu Deus do céu, eu não posso vender a minha geração. No versículo 26, por causa da fome, Isaque, que quer dizer riso, né, foi para a terra dos filisteus, a terra dos inimigos. Espera aí! Você recebe uma bênção dupla, você recebe a bênção divina, e Deus te manda para o território dos filisteus. Isso é incompreensível aos olhos humanos, não é? Espera aí, gente, mas isso os crentes não entendem. Essas igrejas aí não entendem essas coisas. Porque a bênção. E Deus te põe a bênção, e onde é que ele faz? Ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Isaac, e vai fazer isso com Jacó. Ele te dá a bênção e manda você ir para o meio dos seus inimigos. Isso é um mistério. Irmãos, tenha olhos, abra os seus olhos. Quando Deus te dá uma bênção, provavelmente ele vai pôr o inimigo do lado. Por quê? Diga, mistério. Mas que Deus sabe, sabe. Vamos analisar um pouquinho filisteus. Filisteus era um povo descendente de Cão, do Egito, e foram para o Egito. Os filisteus tinham 3 deuses, eles tinham uma trindade. Qual era a trindade? O deus Dagon, que era o símbolo do leão, achado lá em Bet-Shean, Israel, eles atuaram ali, né? Filisteus, ali onde é a faixa de Gaza hoje. Eles tinham um deus Dagon, que o símbolo era um leão, forte, poderoso, monstruoso, que era adorado. Era a força e o poder. Ele tinha uma mulher chamada Astorete, ou Astarete. Astorete era uma deusa
que praticava encantos e macumbinha. Encantos e magia. Agia nessa área, entendeu? E ela era o símbolo de um bicho com 2 chifres. Um bichinho com 2 chifres. Era o símbolo dessa deusa, Astorote. E tinha um filhinho, diga, filhinho, diabinho, chamado Baal-Zebub, que é o Mau-Zebu, que era o campeão dos demônios. Irmãos, espera aí, você está brincando? Deus dá a bênção dupla para Jacó e manda Jacó ir para a terra dos filisteus. Está brincando? O que os inimigos vão fazer, os filisteus? Mostrar a força e poder para ele, mostrar a magia da vida, do mundo, do sexo, e mostrar um demônio por trás. É uma tríade do mal. Não é verdade? Vamos analisar isso. E ele fala, vai para lá, porque a terra que você está será bendita entre as nações. Então ele não temeu e foi. Assim também é como conosco. Muitas vezes Deus te dá isso e a gente não consegue entender por que Deus está te abençoando e Ele te põe no meio de inimigos. Aí vamos lançar aqui para chegar onde eu quero chegar. Isaac prosperou o cêntuplo na terra dos filisteus. O que Deus está falando para nós hoje? Oi, meu irmão, meu amado, minha amada. Não desista. Não desista. Se Deus colocou no meio dos inimigos, Ele tem um propósito. Ah, mas meu filho não converteu. Meu filho está doente, minha filha está perdida. Eu converti. Fui para Ratzion, minha vida piorou. Lugar certo. Se você vem para cá e a sua vida piora, você está absolutamente certo. Por quê? Porque Deus vai te corrigir. Porque se a sua vida não mudar, se você não vê os inimigos, se você não vê o que te cerca, onde é que você vai ver a bênção? Onde é que você vai ser bênção? Onde é que você vai ser luz? Nas trevas. Você vai ser luz no mundo? Está entendendo? Aí, Abimeleque, rei dos filisteus, inimigo, pede Isaac que saia de perto dele por causa da bênção. Abimeleque, rei dos filisteus, olha, Deus tem 2 propósitos. Primeiro, te dá a bênção e manda você para os inimigos, para você aprender a lutar pela bênção. E aparecer para quem? Para derrotar o inimigo com a sua bênção. Irmãos, olha para mim. A maior vingança que você pode fazer ao seu inimigo é perdoando-o. A maior vingança do inimigo é você prosperar na frente dele. Irmãos, eu tenho experiência com isso. Você quer irritar o seu inimigo? Não fale mal dele. Não chame ele para brigar. Não mande e-mail para ele. Mostre a bênção que você é para ele. Ele não aguenta! Ele se treme porque há uma tríade demoníaca atrás dele para abortar você, para tirar você da sua geração, para tirar você do propósito. Está entendendo? Quem está entendendo aí? Aí, o inimigo vai virar para você e dizer, Marcelo, dá para sair daqui? Dá para você mudar? Dá para você fundar a sua igreja? Eu já fui convidado, vai fundar a sua igreja, saia daqui. O inimigo não aguenta. Essa que é a verdade. Os filisteus, na terra dos filisteus não havia água, no deserto. Como Israel não há água até hoje, se não fosse o Rio Jordão. Olha que interessante, eu agora vou entrar numa parte mística espiritual, que você tem que estar preparado para receber. Deus fala, ô Abraão, ô Isaac, você vai prosperar. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Não se mexa, tá certo? Porque agora vem a bênção. Tente, irmãos, tente me obedecer um pouquinho. Preste atenção, se você não pega a bênção. Tem que fazer alguns encantamentos para vocês, não é possível. Mas, está vendo como é que desvia a atenção, como é que rouba? É terrível. Não estou condenando ninguém, mas quando eu peço para ficar sentado, fiquem. Os filisteus, Isaac, nessa terra que ele foi, dos inimigos, tinha que ter água. E ele viu que o seu pai Abraão cavou 2 poços. E ele foi lá, desenterrou o poço, para que o poço fosse
viesse a dar água de novo. Mas por que o poço não dava água? Porque os filisteus enterraram, entulharam, a palavra bíblica é entulhar, colocaram terra, pedra e objetos, detritos, para que o poço morresse. E ele desenterra os 2 poços do pai. E os filisteus entulhavam de novo. Aí vai a primeira lição. Cada um de nós tem que furar seu próprio buraco. Olha que segredo da geração. Não confie na geração do seu pai, não. Você vai continuar a geração dele, mas cabe os seus próprios buracos. E aí, as águas vivas, que representam Yeshua, Deus, a presença de Deus, a bênção dupla, só veio quando Isaac cravou o seu próprio poço. Enquanto ele estava insistindo em desenterrar, desentulhar os poços do pai Abraão, os filisteus enterraram. Porque o ódio era muito grande. Aí olha o que acontece. Os inimigos vão dizer, como disseram para Isaac no verso 20, essa água é nossa. E chamou aquele poço, Isaac chamou de Ezeque, quer dizer problemas. Tá bom? Eu vou te apresentar os poços, depois eu vou fazer uma analogia com a sua alma. O segundo poço chamou o poço de Sitna. Esse poço de Sitna quer dizer ódio. E o terceiro poço que Isaac cavou, chamou de Rehovot. Aí está Rebeote, é tradução horrorosa. A palavra é Rehovot, que significa espaços largos, buraco largo, abundância. E o que eu quero chamar a atenção de você? Na vida da gente é assim. Se a gente cava buraco dos outros, se você quer pegar rebarba no ministério, no trabalho, de alguma coisa que o outro deixou, talvez o seu pai, cuidado. Por que eu fiquei pensando essa manhã? Por que 90% das firmas familiares quebram na segunda ou na terceira geração? Porque estão cavando um buraco que não é dele. O pai deixa herança, mas você tem que cavar seus próprios buracos. Que interessante. Aí está uma explicação por que as empresas familiares não duram 2, 3 gerações. Dificilmente dura. Então, quem é o que entulha? Nós já vimos ele aí. É o Dagon, Astorote e o Beuzebu. É uma tríade demoníaca de inimigos, opositores. E eles vão entulhar o seu buraco, o seu ideal, o seu plano, o seu sonho. Está entendendo? Irmãos, furar buraco é para você achar o quê? Águas vivas, achar a vida, achar alegria, achar paz, achar tudo de bom que Deus tem para você. Você tem que cavar o seu buraco. Irmãos, olha que interessante. Quando os filisteus enterravam os buracos, entulhavam os buracos, eles estavam roubando quem? A sua força, o seu poder, a sua bênção, que era a água. E eles faziam por quê? Por inveja, por maldade, por engano, para abortar. É sempre assim. O maior inimigo que você tem é uma mente desequilibrada. Porque o diabo está sempre agindo, mas se a sua mente é segura, você vence o opositor. Você desentulha o seu buraco. E aí eu te dou um exemplo. Vou te dar um exemplo, só 3 exemplos. Podia dar 20 exemplos, eu vou dar só 3, que me passou pela cabeça agora. Quando eu criei o Ministério Ensinando Sião, estava eu e a dona Cláudia, está aí a dona Cláudia, levante a mão, Cláudia Renato, era você mesmo, criando um símbolo. Eu ficava assim, Cláudia, onde é que eu coloco a menorá? E o peixe, eu quero um peixe. Porque o peixe simbolizava as nações, o gentio, a menorá simbolizava o judeu. Eu já tinha ideia, eu não sabia nem que ministério eu estava fazendo, mas sabia que tinha que ser o ministério ligado às raízes. Aí eu pegava esse peixe, né, Cláudio, e punha em cima, punha do lado, punha embaixo, punha ele pendurado para cá e pendurado para lá. Depois, veio na minha cabeça, punha fundido na mesma peça. Dá um close aqui, por favor, Mateus. Funde o peixe na mesma peça, ou seja, as nações de Israel, o mesmo material, a mesma bênção. Mas eu não lembrava de Efésios capítulo 2, fala isso lá. A família de Deus, judeus e gentios em Cristo, mas eu não tinha esse entendimento ainda. Isso foi pelo Espírito. Aí criei o símbolo, falei, Cláudia, esse é o símbolo, agora bateu, fundido, uma só peça, tudo de ouro.
a igreja dourada, a igreja santa, a igreja sem defeito, Israel e os gentios. É aí que é o caminho que nós vamos entrar. Mas eu estava ainda começando uma amizade com Súlia, que eu não sabia nada ainda. Aí aparece uma irmã, uma Astorote, e seu marido Dagon. É sempre assim. Só que eu não chamava Dagon e Asteroide, mas tinha outros nomes. E viraram para mim e vieram assim, olha só que demonismo. Nós viemos de São Paulo. E alguém de São Paulo falou que você está a criar um ministério da restauração de judeus e gentios um só. Eu falei, olha, que Deus mandou vocês aqui. Eles falaram assim, venha jantar em nossa casa, nós vamos somar esforços. E nós vamos fazer isso. Na verdade, ele queria fazer viagem a Israel para poder ganhar dinheiro com a igreja de Israel. Ele queria conectar a igreja com Israel para ganhar dinheiro. Mas eu não entendi isso. Aí eu peguei inocentemente e falei, olha, é de Deus. Hoje Deus me deu um símbolo do meu ministério, uma menorá com peixinho. Eu não conhecia o peixinho, que esse símbolo aqui do primeiro século, que é um peixe, uma estrela de Davi ou menorá, que foi achado há uns 10, 15 anos atrás, nas escavações de Israel. Não existia naquela época, 20 anos atrás, esse símbolo. Hoje você vai a Israel, eu comprei isso lá, né, o símbolo da igreja do primeiro século, mas eu não sabia disso. Aí, quando eu desenho no guardanapo da casa da mulher, a Astorote diga para mim, esse símbolo Deus me deu. Eu falei, deu para você? Ele me deu isso ontem com a minha secretária e já deu para você? Quer dizer, Deus comunicou assim tão rápido. Aí o Espírito falou, é demoníaco. Ela vai te abortar da visão. E essa mulher veio para me abortar do meu projeto da Igreja da Restauração. Ela disse, quando eu falei, essa água é nossa, ela disse, esse símbolo é meu, e eu não vou te dar. Eu falei, não, senhora, esse símbolo é meu, e eu recebi ontem, e eu não quero nem saber se Deus te deu. Ele deu para mim, levantei e casquei fora. Isso é que eu falei, essa água é minha, essa água não é sua. Não cabe no poço do outro. Não cabe no poço do outro. Vai ter a sua própria cisterna. Vai buscar a água da sua própria cisterna. E agora eu vou chegar onde eu queria chegar. E agora eu estou encerrando o segundo parágrafo. Vamos colocar os 3 poços de Isaac aqui e ver o que pode sair disso aí. Agora eu vou me inspirar, mas eu deixo claro aqui, não estou pegando nada da cabala judaica. Eu me inspirei. Inspirar é uma coisa, sem falsa modéstia. Aquele que tem o Espírito Santo, quando pega algo, faz melhor. Faz ou não faz? Se eles fizeram uma cabala, algumas pontos da verdade, eu não recomendo estudar a cabala, mas tem verdades na cabala. Tem verdade, não pode negar. E uma dessas verdades, isso aqui eu tirei de lá, mas eu me inspirei no Espírito Santo, não nas frases deles, não coisa. Mas eu peguei, o sentido eu peguei, tá certo? E fiz melhor. Para encontrar os poços de água viva, todos nós só teremos sucesso, diga comigo, se somente se eu encontrar minhas águas vivas. Está certo? Você vai ser feliz num casamento, feliz no emprego, feliz no seu ministério, se você encontrar suas águas vivas. E para eu encontrar as águas vivas, o que eu tenho que fazer? Cavar, trabalhar. É o que o povo não quer. Trabalhar, buscar, desentulhar. Você está cavando, vou achar, a bênção está chegando. Vem o inimigo e joga entulho. Me jogaram entulho há 5 anos aqui, quase que eu fecho essa casa. Foi outro ponto do inimigo. Ele põe dentro da sua casa. Gente, eu conheço isso. Eu conheço esses ataques demoníacos. O sujeito vem e coloca dentro da sua casa o inimigo. Dentro da ração ele trouxe. O inimigo está lá fora. Aí Satanás viu que eu distinguia. Então ele põe dentro da sua casa. E come com você, e janta com você, e anda com você, e mete os ferros em você. É terrível. É como os filisteus faziam com o povo hebreu. Aí o que acontece? Eu fiz um gráfico. Ó, já é do Marcelo, a cabala não faz gráfico. Está certo? Está certo. Então, fiz um gráfico da minha profundidade das minhas águas vivas, da onde eu vou achar minhas águas vivas, em função do tempo. E essa função do tempo é a minha idade. Eu vou ficando mais velho, os níveis mais profundos da alma. Então, nós vamos chamar na abscissa e nas ordenadas. Então, nós vamos chamar nas ordenadas, que vai ser o quê? O tempo, os níveis mais profundos da sua alma. Você vai cavar a sua alma. Você vai cavar o seu intelecto, você vai cavar o seu coração, você vai desenterrar você mesmo. Entendeu?
Irmão, você está entendendo que não adianta copiar o buraco do outro? Está entendendo que você tem que trabalhar no seu próprio buraco e pegar suas próprias águas, sua própria besta? Quem está entendendo a minha linguagem figurativa? Buscando o interior da alma, saindo do deserto do mundo. Irmãos, onde é que está o deserto? Em cima do poço. No nível do poço, há deserto. Se há deserto, não há vida. Se eu não encontrar minhas águas vivas, as águas vivas continuarão no meu buraco. E uma água no buraco faz o quê? Nada. A água no buraco é nada. Mas eu tenho o meu buraco, eu tenho as minhas águas, mas se eu não trazer essa água de baixo para cima, não resolve nada. Lá em cima, do nível da terra, que é um buracão, uma cisterna, no nível lá está a morte, está a fome, está a depressão, está a mentira do mundo, está a corrupção dos partidos políticos, está a corrupção dos empresários, está os motéis da vida. Estão os motéis da vida, está certo? Onde é que eles estão? Na superfície. Mas o que eu tenho que fazer? Eu gosto de ver, depois estou falando de água, já estão tomando água. Calma, gente, calma. Viu? Eu sei que vai dar sede aí, mas essa sede é uma sede espiritual. Mas, olha, eu preciso, então, cavar o primeiro poço, eu vou chamar o primeiro nível da alma. Esse primeiro nível da alma, a dona Cabala chama de behaviorismo, behavior, do inglês, quer dizer comportamento, relacionamento. Então, eu fiquei pensando, que gozado. Esse judeu também pensa, o gráfico é meu, não tem nada a ver com eles não, isso aqui eu que estou aumentando para você. Ele só batizou o nome do poço, behaviorismo, behaviorismo, ou behaviorítico, que vem do inglês behavior, quer dizer comportamento, relacionamento. Ou seja, o primeiro poço, gente, sabe qual é o segredo? A Cabala manda cavar poços. Eu não. Vai devagar. Porque o que te interessa é uma progressividade dos buracos. Primeiro, Deus não mandou você cavar uma cisterna. Isaac cavou quantos poços? Vários. Ele só batizou de nome esses 3. É aí que o judaísmo pega o fio da meada. E eu pego mais ainda, cave mais poços. Cada um tem que ter poços, porque lá dentro do poço tem água que produz vida. A vida, se você tira essa água de cima para baixo e joga nas plantas, as plantas nascem. Não é assim? A fome é erradicada. E a água é vida, e você vive, você não morre no deserto, você não morre no mundo. Então, o primeiro poço é o primeiro nível da alma. Ou seja, eu preciso, nesse primeiro nível, eu preciso ter e vencer o maior dos problemas humanos, relacionar. Está certo? Para mim, a coisa mais difícil, eu tenho 27 anos de crente. Todo dia eu durmo aborrecido com alguém. É incrível, é incrível. Puxa vida, eu faço, eu dou, eu recomendo, eu aconselho e no fim do dia sou traído. Mas que diabo, desculpa aqui a palavra. Tem hora que eu apelo com Deus, meu Deus, capricha aí, pô, eu estou cavando os buracos, estou fazendo o que o Senhor mandou, agora me dá uma água viva mais fácil. Eu estou pondo bomba perereca para puxar a água. E eles vêm, entopem o meu buraco, joga pedra. Igual aqui, ó. O Zé do Carmo não deve ter visto, não, mas está cheio de pedra na nossa mikva. Alguém tem que chegar a tirar, porque os meninos jogam pedra, né? Então, estou pegando aqui a mikva e fazendo uma analogia com a nossa vida. Gente, o primeiro poço chama relacionamento. Se você não cavar a cisterna, o buraco do relacionamento, pegar águas vivas que vão te ensinar a vencer problemas de relacionamento, a começar com o seu próprio marido, a começar com a sua própria esposa, a começar com o seu próprio filho, com o seu pai cabeçudo, pirracento. Não é mole não, meu irmão. Senão você sai enforcando todo mundo e sai ficando estressado, não é? Você estressa. Então, o primeiro posto, o primeiro nível da nossa alma, lembrando você, que você sabe o que é alma, é o nefesh, é o raciocínio, as emoções da alma, do intelecto,
é a sua vontade, é o seu livre-arbítrio. Então, dentro desse aspecto da alma, eu tenho que relacionar com o irmão. Defunto não relaciona, porque não tem alma, já morreu. Está certo? Então, quem vai ter problema é quem está vivo. Olha para o seu vizinho, vê se ele está vivo. Então, diga para ele, terá problemas de relacionamento. Basta você estar vivo que você vai ter problema com o vizinho, com o chefe, com não sei quem mais. Então, o primeiro nível da alma, atenção, olha para mim, é a capacidade, diga, capacidade de perfurar buracos, encontrar águas que vão tratar no nível do relacionamento. Porque se você estiver mal com os outros, você está mal consigo. Se estiver mal consigo, está mal com os outros. Então, é uma ciência o relacionamento. Por isso que Deus fala, amar a Deus é o próximo. Então, o primeiro nível. Você nunca amará o próximo se você não cavar os buracos das suas próprias águas. E não adianta a psicologia aqui, desculpe aqui, não sou psicólogo, mas eu também posso falar um pouquinho como psicanalista, que eu já fiz o curso, de dizer para você o seguinte, irmãos, não adianta você pegar padrões psicológicos, psicanalíticos, para poder implantar em ninguém. Se essa pessoa não cavar o buraco dele, aquele princípio não vale. Você pode encher a cabeça dele do que é e o que não é, e não adianta. Porque essas águas vivas, vem algo de Deus para você. Amém? Vem algo de Deus, porque amar a Deus e ao próximo, já está falando que ele entra aí. O primeiro poço, você pode entender o seguinte, deixa eu passar aqui só para você ver o primeiro poço. Ezek, problema. Então, o primeiro nível da alma é o nível do relacionamento. E aqui você vai descobrir as más inclinações e as boas. Por exemplo, toda criança nasce com virtudes natas, ou todos nós. Quais são essas virtudes natas? Confiança, sinceridade, honestidade. Não é verdade? Uma criança, ela confia no papai. Vem cá com o papai, pula aqui. Ele pula ou não pula? Pula. Mas depois que ele faz 8 anos, papai fala, eu já fiz com meus meninos, pula no papai. Eu não, você vai sair fora. Não é verdade? Ele já começa a ficar desconfiado. Então, uma criança tem um nível de confiança, um nível de sinceridade. A criança fala, papai, está doendo a barriguinha. Ele não está mentindo, ele não tem intenção, eu vou mentir para atrair o meu pai. Eu vou fingir que está doente para ele me dar dinheiro ou ir para o cinema. Aí já está meio diabólico, já está meio Beuzebu, não é? Já está com intenções de engano. Mas até certo ponto da nossa vida, a gente é honesto. Mas o mundo, os filisteus, querem entulhar o nosso poço, a nossa vida. Está entendendo? Então, meu irmão, esse nível de confiança, sinceridade e honestidade é as águas vivas que você tem que sempre extrair para o relacionamento. Porque um relacionamento, se você investe na confiança, na sinceridade e na honestidade, você ganha o seu amigo, você ganha o seu irmão, você ganha o seu marido, você ganha o seu chefe. Amém? Amém mesmo? Vamos voltar para o segundo poço. O segundo poço, olha que o primeiro, você tem que cavar mais, é mais metro, 300 metros, por exemplo, para dar água. É difícil. Mas olha, o segundo poço já tem uma altura menor, porque você já conquistou o primeiro. E você vai pegar a sua experiência do primeiro poço e levar essa experiência para o segundo poço. Então eu vou furar menos, porque eu já sei relacionar. E qual seria o segundo poço que nós temos que aprender a cavar? Seria o poço que nós vamos chamar, né, ele é chamado de ódio. Olha lá, ele é chamado de ódio. O primeiro é problema, agora é o ódio. É o nível emocional da alma. Diga, Então, agora, no segundo poço, eu só posso ter sucesso na vida se eu cuidar do meu nível emocional da minha alma. Ô, irmão, eu estou cansado de ver gente fracassado, e muito mais inteligente do que eu, ou capacidade, porque é o nível emocional da alma. A pessoa é chata demais, ela é desequilibrada, ela é cri-cri, ela é murrinha, ele é obtuso, ele é prolixo. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, irmãozinho querido? Não seja chatinha, chatinho, enjoadinho, porque você está perdendo relacionamento, perdendo prosperidade, perdendo águas vivas. Estou sendo muito bravo? O nível emocional da alma, temos que buscar águas vivas para encontrarmos o amor, o temor e a compaixão. O amor é a ordem divina. Deus é amor.
Então, quando eu começo a cavar o meu poço mais fundo um pouco, o segundo poço, eu vou achar o amor. Agora, se eu acho o amor, eu acho o temor. Não é assim? O que é o temor? Fé e obediência. Temor é fé e obediência. Por favor, não case se você furou um poço só. Fure o segundo, porque lá você vai entender o amor, o temor, a confiança e a compaixão. O que seria a compaixão? Seria a misericórdia. Seria aquele amor que dá. Atenção, mulheres, se você não quer dar, não case. No bom sentido, né? Dá aí alegria, felicidade, né? Confiança, amor, compaixão, misericórdia. E sexo também, claro. Eu vou casar, não encosta em mim. Não, aí não dá. Por que você casou? Tem muita gente complicada. O que eu conheço casal que dorme em cama separada, porque não aguenta o outro ronca, o outro cheira, o outro... E é tanto problema. Coitado dos rabinos e pastores. Vai furar o seu poço. Você tem que furar o poço. E lá você vai achar as águas vivas que vão se transformar em amor, temor e compaixão, pois a falta deles nos levará ao ódio, ressentimento e o rancor. Ai, 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 diga... Ai, 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 esse negócio é sério, porque se eu não investir no segundo posto, que é meu equilíbrio emocional, e ele lá, eu vou amar. Ninguém consegue me amar se eu sou doido. Ninguém consegue amar. Aliás, meu pai disse, tem gosto para tudo, né? Um doido vai arrumar uma doida. Um rebelde da Revolução 64, 69, vai arrumar outro rebelde, fundar um partido. Quer dizer, sempre eles vão se encontrar. Tá certo? Os exilados em Cuba vão se encontrar. Mera coincidência, viu? Tudo que eu estou falando são meras coincidências. Mas aí, o oposto do amor, diga, o amor e o ódio andam próximos. Interessante. O amor e o ódio, por isso que chama poço do ódio. Você tem que saber aprender a mexer com o ódio. Senão o ódio te domina e te dá um câncer. Não quer dizer que todo câncer veio do ódio. Por favor, não entenda minhas palavras, não. Mas vai te dar doenças. Hoje os médicos falam que as doenças da alma, da falta de equilíbrio, são as doenças piores que a pessoa sofre. Quase todas as enfermidades têm uma origem na alma. Nível emocional da alma. O amor e o ódio andam juntos, próximos. Se eu não amo alguém e esse alguém me trai, não dói. Mas se eu amo alguém e esse alguém te trai, vai doer, não vai? Então, a quem você ama, você tem, o ódio nasce, o ressentimento nasce. Por exemplo, o temor, você crê, confia, acredita, e se a pessoa te trai, vem um ressentimento, não é verdade? E, finalmente, a compaixão, que é a misericórdia, nasce o quê? O rancor. A injustiça, a pessoa foi injusto comigo. Eu fiz isso, olha que eu recebi. Mas faz parte do segundo poço. Você tem que aprender a lidar com essas coisas, não é verdade? Então, esse é o segundo poço. E nesse segundo poço, eu quero te dizer que ele é muito importante, porque todo problema nosso vem do nosso comportamento em relação a nós e aos outros. Então, eu tenho que cavar o segundo poço. Vamos voltar para o terceiro poço? Vamos lá. Terceiro poço. Agora as águas vivas já se fura menos. Se você já furou o primeiro, aprendeu, furou o segundo, aprendeu, o terceiro você fura menos, que é a experiência de 2 poços. Eu já sei furar o poço. Diga, eu sei furar o meu poço. Eu sei encontrar minhas águas vivas. Esse é um poço chamado Rehovot, ou seja, o poço chamado de Rehovot. Olha aqui, é o Rehovot, infinita extensão, poço largo. Este é o que Deus quer para você. Os rabinos chamam de nível intelectual da alma. Então, um é o comportamento, é o nível natural. O outro é o emocional. E agora é o nível espiritual, o intelectual da alma. Ou seja, são os olhos ocultos da alma. E lá, diga lá, nesse poço mais profundo, lá você vai achar as águas vivas da sabedoria, da compreensão e do conhecimento. Lá você vai pegar águas que são divinas. Porque a sabedoria não vem da universidade, vem de Deus.
Por isso que o princípio da sabedoria é o temor, é a fé, não é? Que você ganha. Lá você vai ganhar compreensão. Às vezes você acha que entende, mas não entende pelo seu comportamento. Agora olha para mim que eu estou ficando bravo e nervoso. Eu estou cansado. Isso serve para você que está me ouvindo. Eu estou cansado, literalmente cansado, de gente religiosa. Porque a gente religiosa não cava poço nenhum. Ele aprende que existe águas vivas, mas não experimenta essas águas, não trabalha com a sua alma, não trabalha com a sua restauração, não trabalha com o seu caráter, não trabalha com as suas emoções. Ele é o religioso. É mais fácil eu andar com uma touca, é mais fácil eu andar com quipá, é mais fácil eu andar com talite na rua, é mais fácil eu andar com uma batina, sei lá o quê, com um hábito. E o coração petrificado, furou poço nenhum, não encontrou águas vivas nenhuma. É assim que eu vejo a religião. E as igrejas estão a produzir mais gente religiosa e menos gente espiritual. Para mim, as pessoas espirituais são aquelas que cavam seus próprios poços. Amém? E lá ele vai encontrar a água viva. E agora, cada um de nós tem que cravar. Lembra Isaac, enquanto ele cavou os poços do pai, os filisteus entulharam. Enquanto você estiver pegando carona nos outros, você não conquistou o seu próprio caráter, a sua própria personalidade. Mas a hora que você, irmãos, olha para mim, irmãos, a hora que você olha para si mesmo e vê os seus defeitos, vê as suas fraquezas, eu falei, puxa vida, como eu tenho que cavar. Marcelo também escreve, vamos lá. Podemos cavar poços da alma em grande profundidade, mas se nós não tivermos o temor a Deus e um sincero relacionamento com Ele, com Deus, não alcançaremos os tributos divinos que nos tornam diferencialmente melhores e seguros para cumprirmos os propósitos para os quais fomos chamados. Amém? Dá para ler de novo? Vamos ler alto? Podemos cavar os nossos poços da alma em grande profundidade, mas se não tivermos temor a Deus e um sincero relacionamento com Ele, não alcançaremos os atributos divinos que nos tornam melhores e diferenciais. Se você trabalha numa empresa e a pessoa não sabe, não vê você a diferença, não vale nada a sua religião, não vale nada a sua fé. Certo? Porque quando eu cavo, mas no temor a Deus, eu recebo as águas vivas, e aí, o que acontece? Acontece que eu acho lá os propósitos que eu preciso cumprir. Olha, o segredo para cavar, atenção, para encerrar, os segredos para cavar é cavar o seu próprio poço, mas não desistir. E não desistir está em saber tirar os entulhos. Pô, eu vou parar, porque eu tive problema. Problema todo mundo tem. Eu tive ódio todo mundo tem. Inveja todo mundo tem. Agora, qual que é o segredo? Não pare de cavar. Mas há entulho, tire. Quantas vezes? 70 vezes 7, sei lá o quê. E aí, a vida te coloca em entulho. Você enterra seu próprio buraco. Você tem a capacidade de enterrar o próprio buraco ou não enterrar o próprio buraco. E eu te faço um clamor nessa manhã. Não enterre o seu buraco, porque lá no fundo tem águas vivas. E o segredo que você vai vencer, os seus opositores trarão sobre você entulhos para enterrar o seu buraco e você não ter as águas vivas. E aí, eu queria falar agora o final disso tudo. Mas para que então os 3 poços? Vamos ver? Está no verso 24. O que é o verso 24 do capítulo? Depois que Isaac cavou os poços, ele entendeu por que cavou. Vamos ver o que ele cavou? Ele recebeu as águas vivas, águas vivas, e o que ele viu? Quando alcançamos os níveis mais profundos de nossa alma, Deus nos aparece e nos mostra o seu propósito. Esse que Isaac atendeu, está no verso 24. E Deus apareceu a Isaac. Mas por que Deus apareceu a Isaac? Porque está escrito, ele encontrou águas vivas.
É claro que eu estou espiritualizando o texto. As águas vivas aí, para mim, esse Maim, Raim, não foi à toa. Porque Yeshua, em João 7,37, repete a mesma frase. Porque você crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aí, no verso 24, ele entende o propósito. Olha, cavar buraco é para Deus aparecer. Diga, cavar buraco, achar água viva é para Deus aparecer para mim. E quando Deus aparece para mim, quando apareceu para Isaac, o que Isaac entendeu? Geração. Puxa vida, que bacana. Quando eu entendo as minhas águas vivas, eu entendo por que eu nasci. Eu entendo o que eu faço nesse planeta Terra. Eu norteio a minha vida, eu corrijo a minha proa, porque Deus quer de mim uma geração abençoada. E aí fala no verso 24, 25, que Deus abençoou e multiplicou Isaac em tudo. Imediatamente, quando se entende Deus e o propósito que Ele tem para a sua vida, o que você faz? Adora. Por isso que eu não gosto de corim. Desculpa aqui, tá, irmão? Eu tenho que falar, não quero ofender ninguém. Mas eu pudesse, eu destruir essas baterias, destruir isso tudo. Deixa isso aí para fazer lá no Mineirão, um show aí e tal. Mas para mim, sabe por quê? Porque quando Deus aparece para nós queremos adorar. Eu não quero cantar letras que foram feitas para vender CD. Eu não quero cantar letras que homens fizeram ser uma inspiração. Homens que nunca cavou poço, está ganhando dinheiro com o poço dos outros. Está certo, irmão? Deixa eu ser meu sincero aqui, deixa eu ser mais franco para vocês. Eu estou cansado desse lixo evangélico. Aleluia! Diga aleluia outra vez, porque você tem que ouvir isso. Aleluia! Eu estou cansado desse lixo que se prega aí. Eu estou cansado dessas religiões cristãs. Eu estou cansado dessas coisas que não ensinam a adorar coisa nenhuma. Não ensinam a cavar poço. Vem cá para você receber as águas vivas. Como se você não cavou? Como que você não plantou? Por acaso Deus é injusto? Por acaso você quer fazer o mal e passar por bem aos olhos do Senhor? Diz Malaquias 2,14. Onde está o meu juízo? Malaquias 2,15. Diga, você está numa casa honesta. Então, seja honesto. Cave os seus poços. Comece a cavar os seus poços. Imediatamente, quando Isaac entende a visão dos poços das águas vivas, ele constrói um altar, um misbea, lugar de morte para si mesmo, do seu eu, mas lugar de vida para cumprir o propósito de Deus. Enquanto você estiver vivo para os seus negócios, para os seus desejos, muitas vezes Deus não te fala. Mas a hora que você entrega no altar dele e diz, Rinene, eis-me aqui para servir, Deus vai e te abençoa. Por isso que eu digo, é no silêncio da sua alma, não é? É que a gente entende, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Quando uma pessoa, olha que o Rabino Lubavitch, que fundou a Beit Rabad, o que ele disse? Olha, quando ele saiu numa prisão na Rússia, que ficou preso, depois ele sai da prisão, ele fala assim, quando uma pessoa atinge o nível intelectual da paz, oculta da alma, ele terá transcendido a realidade da batalha. Ou seja, quando você entende e descobre os seus próprios postos e lá traz a paz, você vence, você transcende a dificuldade do mundo, você transcende a dificuldade da vida, porque ele falou, eu transcendi as dores, o sofrimento na cadeia, as lutas. Olha que ele pegou, ele não era um messiânico, provavelmente não, mas ele pegou algo dos céus. O poço intelectual da minha alma, a cisterna da minha alma, vai me dar águas de paz, que eu não vou sofrer as doenças, as consequências, as aflições desta vida. Amém? E aí, eu quero encerrar dizendo, fique de pé, eu quero encerrar dizendo para você, Marcelo, tem algum segredo que a gente pode fazer para a gente não parar de cavar? Hein? Faz essa pergunta para mim. Vamos ver se você está prestando atenção. Pergunte para mim. Diga. Tem algum segredo para eu não parar de cavar os poços?
Ou para eu desentulhar os poços? Hein? Tem. Mas antes, porém, de eu te falar o segredo, eu vou encerrar a paraxá de gerações dizendo: Deus é quem escolhe aqueles que formarão uma geração. E você determina se quer que Deus faça essa geração através de você. Segundo, a geração vem acompanhada de um propósito divino. Eu não creio em geração sem propósito divino. Por isso que eu abençoo esses meninos. Por isso que eu agora quero fazer uma escola judaico-messiânica, se Deus me permitir, para treinar uma geração forte. O casamento legal é um instrumento divino para concretizar e formar a geração. Você sozinho vai morrer. Não quer dizer que todo mundo tem que casar, porque você pode cumprir, Deus te chamar para não ter herdeiros e cumprir o propósito melhor tendo filhos. Talvez eu acho que você, sendo solteiro, vai cumprir mais propósito de Deus do que casar e ter 12 filhos. Vai ver, Deus vai te medir, não é pela quantidade de filhos que você teve, e nem de maridos. Ele vai te medir pela obra que você fez. Que você deixou, não interrompeu, não abortou o propósito dele. A família é a alma, a energia, o alimento para dar continuidade à geração. Entendeu, irmão? Entendeu a palavra de hoje, a paraxá? O diabo fará tudo para destruir esse propósito. Os movimentos hippies, os partidos comunistas, socialistas, os skinhead, quer dizer, aquilo que a sociedade vai produzir para destruir a família. Está entendendo? Formar uma geração, família, exigirá renúncias. E número 7, uma geração se faz no altar de Deus. Temos que levar para o altar o indivíduo, a nossa família, a nossa igreja, como parte da nossa sociedade. Então, meu amado, eu digo para você o seguinte, eu quero dizer para você o seguinte, Deus tem para você uma geração. E para você cumprir a geração, o propósito da geração pela qual você nasceu, você tem que cavar poços. Pelo menos 3, mínimos, nos 3 níveis de sua alma. Agora, mais do que isso, eu encerro. Eu tenho para vocês um 4º poço. Esse é o Marcelo falando. E esse 4º poço está em Gálatas 5, 22. Galatians chapter 5, verse 22. 22, diz em alemão, 22. Para mim, se você cava o 4º poço, você entendeu o segredo da vida. Você entendeu tudo que você pode fazer. Se eu pudesse resumir a Bíblia, e eu já tenho essa revelação comigo, no capítulo 5 de Mateus, eu achei os 9 frutos do Espírito quase em ordem. Não vai passar um capítulo da Bíblia sem você achar pelo menos um fruto do Espírito. Olha para mim, no 4º poço, você dá de cara. Se você vence o 1º poço, problemas, relacionamento. Se você vence o 2º poço, os níveis intemperantes da sua alma, do seu gênio, do seu caráter. E se você vence o 3º poço, que é o nível intelectual da sua alma, onde está a sabedoria e a comunhão com Deus, você vai ter o 4º poço, a verdadeira água viva, Yeshua em pessoa. E lá ele vai falar, seja como eu, seja meu imitador, porque eu e o Pai fazemos em você morada, e você será um dos nossos, se produzir os 9 frutos do Espírito. Então, olhe para a minha mãozinha, no 4º poço, você vai achar o que Deus é. Você vai encontrar o amor dEle. Você vai encontrar a paz dEle. Você vai encontrar a alegria dEle, que tanto você busca e ainda não achou. Eu estou a cavar o 4º poço. Eu preciso dessa alegria. Eu vou achar a bondade dEle. Eu vou achar a benignidade dEle, ou seja, a bondade dEle em ação. Em outras palavras, misericórdia, a graça. Número 6, eu vou achar, sabe o que eu vou achar? Eu vou achar lá
a minha fidelidade, a minha fé, o meu temor, a minha obediência. Eu vou achar lá nesse quarto poço, as águas vivas, eu vou achar a paciência que nós crentes não temos e nós somos intolerantes, principalmente com os da própria casa. É ou não é? Fala a verdade, confessa os seus pecados aqui hoje. Nós somos religiosos, temos cara de crente, mas a natureza de Yeshua muitas vezes está longe. Porque você não busca uma espiritualidade cavando seus próprios poços, você busca uma religião para ser salvo e para receber bênção e para ser caixinha de promessa. A maioria. Número 8, lá você vai achar a mansidão, que em hebraico se traduz como humildade, mansidão. A palavra manso não quer dizer cara calado, morno e retardado, não. Na Bíblia, mansidão quer dizer humilde, inteligente, mas ele sabe o lugar certo de atuar. Ele sabe pôr os pingos nos is da vida dele. Ele não necessita ficar um cara aparecido e prepotente, aparecendo para todo mundo. Ele tem seus momentos com Deus, ele é humilde. Ele não mostra o que tem, ele dá uma de mineiro. Trabalha mais em silêncio. Apareça menos, trabalhe mais. E número 9, domine tudo. É o domínio próprio. Esse é o resumo da Bíblia. Não é produzir você para o céu, não é produzir doutrina, não é fazer curso do CATS, curso batista, teologia, não é fazer nada. É você ter a capacidade de cavar o seu próprio último poço e ser como Deus é. E isto é voltar ao Éden, porque Ele criou a sua imagem e a sua semelhança, e a hora que eu entro no quarto poço, eu já entro para tudo, eu não entro para perder. Amém? Ninguém se perde, diga, ninguém se perde numa piscina de águas vivas. Pelo contrário, mais vida, mais vida, mais vida. Irmãos, busque nessa manhã a cavar o seu próprio poço. E agora eu encerro. Eu prometo que eu encerro. Em 2 minutos. Não desista. Diga ao seu vizinho, não desista. Porque para cavar os seus poços tereis tribulações. Romanos 5, 3. Eu encerro com Romanos 3, 5, 3 até o versículo 5. Para cavar os poços, desde o primeiro poço que é o mais fácil, você vai ter tribulação. Mas alegrai-vos quando você estiverem jogando entulho no seu poço. Não vai brigar. Não vai escrever contra, não vai dar a mesma moeda, alegre-se, porque o problema vai me gerar alegria, e a alegria vai me gerar experiência, Romanos 5. É pelo problema de saber tirar entulhos, é que eu fico especialista em tirar entulhos. Se eu sei tirar entulho, meu bolso vai ser sempre vazio, eu vou achar água viva. Esse é o segredo, mas se você parar no meio do caminho, você não pega a experiência das águas. E, finalmente, Romanos 5, verso 5. Se você tem tribulação, problemas, vence com alegria e trabalho, com experiência, aprendendo cada vez tirar tipos de pedras do entulho diferentes, aí você tem o quarto. Aí ele fala, Romanos 5, aquele que tem experiência de vinda dos problemas, terá fé, terá esperança de dias melhores e não será confundido. Está certo? É a certeza que eu acho que a água vai existir para eternamente regar as nossas vidas, no nome de Yeshua. Amém. Amém? Amém. Vocês ficaram cansados de tanto furar buraco? Tanto furar poço? Cansa, né? Eu vi aqui umas 3 pessoas mandando pegar copo d'água. Eu falei da água, água viva. Começa na matéria mesmo, né? Então eu quero abençoar você. Essa palavra você não vai achar lugar nenhum. Então agradeço ao Senhor por ela. Agradeço que tem gente sofrendo para te trazer essas bênçãos de águas vivas. E aquele que mais sofreu chama Yeshua. Aquele que morreu no seu lugar. E ele é quem disse, não é o Marcelo que disse. Né? Aquele que crê em mim, correrão do seu interior rios de águas vivas. E eu tenho certeza absoluta no meu coração
que Yeshua estava referindo a esse poço de Isaac. Por quê? Porque ele sabe que ele é o Isaac personificado, era aquele que era oferecido para sacrifício e que houve o provedor, Adonai Irê, aquele que deu o cordeiro vicário no seu lugar. E Yeshua sabia que ele era o Isaac. E Yeshua sabia que ele era o sacrifício vivo. Por isso eu tenho certeza no meu coração, não está escrito, mas tenho pela midrasha judaica, que Yeshua pegou aquele versículo e falou, essas águas vivas sou eu. Amém?